vamos estar aqui. Assim como diz o salmista, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor, que esse possa ser o nosso desejo do nosso coração. Que nessa noite, Deus, a gente não queira viver só um culto, mas que não só mais um dia da nossa semana, mas que seja um culto de entrega, de adoração ao seu nome. Fala conosco, transforma-nos, desperta aquilo que está apagado no nosso coração, reacende a chama, e em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém. Cumprimente seu irmão que está do seu lado, dá um abraço, fala assim, estou muito feliz de ver você aqui nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus que está presente aqui. E eu fico feliz porque Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele está sempre conosco e importa que eu e você estejamos sempre animados para o buscar de todo o nosso coração. Então, essa canção diz isso, eu te busco, te procuro, ó Deus. Eu não sei se você falou com Deus hoje, eu não sei se você meditou na palavra do Senhor ontem, na EBD aqui nós falamos muito sobre isso. Romanos capítulo 7 nos traz um enriquecimento muito grande sobre o conhecer da lei, a analogia que ele faz com as concupiscências da carne, mas sempre olhando para esse Cristo, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, que nesta noite o meu e o seu coração possa estar desejoso para buscar Deus em todo momento das nossas vidas. Amém? Então cante com alegria e nas palmas em nome de Jesus.
mais de Cristo é uma, como eu posso dizer para nós aqui, para que entendemos, é uma necessidade do cristão. Não é algo que nós aprendemos na Bíblia e cumprimos por uma questão de religiosidade. Mas o que nos faz entender a cada dia o quanto nós somos dependentes de Deus é quanto nós enxergamos o que o pecado pode trazer no nosso coração. E Romanos capítulo 7 nos trouxe essa mensagem ontem de uma maneira muito profunda, quando nós entendemos que o pecado, ele não teria nenhum conhecimento, ele não teria nenhum valor. E quando eu digo valor, é um valor negativo. Se a lei, como diz a palavra do Senhor, não nos tivesse mostrado que tais atitudes da nossa carne são pecado. Então, para que eu e você entendamos de uma vez por toda, nós não saberíamos que pecado, por exemplo, é cobiçar alguma coisa, se a lei não tivesse dito para mim, para você: não cobiçarás, não furtarás, não falarás mau testemunho do teu próximo. Tudo isso a lei nos apontava. Então nós só conhecemos o que é pecado porque a lei nos ensinou isso. Mas nós sabemos que hoje vivemos no tempo da graça. E a Bíblia diz que na lei, pecado era quando algo era consumado, mas Jesus, falando conosco por meio da sua palavra, diz que se algo já nascer em nossa mente e se concluir em nosso coração, pecamos contra o Senhor. Por isso é muito importante dizer aqui nesta noite, mais uma vez, que de Deus não conseguimos esconder nada, porque o nosso Deus, para Ele, trevas e luz é a mesma coisa. Mas mesmo assim, eu e você, pecadores, eu e você, miseráveis, como Paulo descreve nesse capítulo 7, querendo fazer aquilo que precisamos fazer, não fazemos. Mesmo assim o Senhor nos amou primeiro, amém, aleluia. Mesmo sem merecer, eu e você fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, porque Ele nos amou. E nos amou de uma maneira tal que enviou seu Filho único por amar a mim e a você. Isso Deus prova o seu amor para conosco, sendo eu e você ainda pecadores. Deus envia seu Filho Jesus Cristo, santo, 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 perfeito, para morrer a minha morte, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Nesse momento eu gostaria de orar com você. Eu queria pedir para a Gabi orar nesse momento, agradecendo a Deus por todo esse amor que nós recebemos em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu ter, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo seu amor em nossas vidas, ó Pai. Obrigada por mais esse culto que o Senhor nos permitiu ter. Usa a vida de cada pessoa que está aqui, ó Pai, para a sua honra e glória. Em nome de Jesus é que eu te oro e agradeço. Amém. Amém. Você vai poder cantar conosco agora essa canção que diz: Deus me ama.
sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Cante! Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Mais uma vez, cante! Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amém? Aleluia! Esse é o nosso Deus. Sempre que estamos dispostos a nos arrependermos, Ele está disposto a nos perdoar verdadeiramente. Você pode tomar assento no nome do Senhor. Eu passo a palavra para Manu, que vai estar com a responsabilidade nessa noite de ministrar a palavra do Senhor. Amém, que responsabilidade, hein? Olha, pastor. Ele já sou meio assim de pregar, né? Porque eu acabo ficando meio nervosa, mas ainda pregar, abrir o culto, tocar, me senti uma pastora hoje, porque até o teclado que ele toca. Mas amém. Alguém tem algum pedido de oração? Não? Amém. Vamos orar do mesmo jeito, né? Deus conhece o coração de cada um. Vamos fechar nossos olhos, mesmo assentados. Senhor, neste momento nós colocamos diante de Ti, Senhor, em oração, com o coração aberto e rendido. Queremos nos entregar por inteiro ao Senhor, nossa mente, nosso coração, nossa vontade, nossos planos, tudo o que desejamos, tudo o que temos. Que em nome de Jesus, que nada em nós fique fora da Tua direção, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa não ser crentes de palavra, mas verdadeiramente filhos de Deus. Nos abençoe nessa noite, que cada um possa estar com o coração aberto para receber a palavra ministrada. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, o que me conforta é saber que a gente estuda, mas quem acaba falando é o Senhor. Obrigada. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 17. A minha versão é NVI. Todo mundo aqui conhece os bereanos? Quem nunca ouviu falar, levanta a mão só para eu ver. Os bereanos de Bereia. A
Graças a Deus, todo mundo conhece. Então, vamos nos aprofundar. É 17:10, a gente vai ler o 10 ao 12. Assim que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, com um desejo inflamado e intenso, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Com isso, muitos deles creram, bem como também mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Amém. Eu separei alguns tópicos para falar hoje sobre os bereanos e quero começar com uma introdução. Porque quando a gente lê a Bíblia, é muito importante a gente pegar o contexto da época. E o que estava acontecendo naquela época, né? Paulo e Silas haviam acabado de sair de Tessalônica, onde eles enfrentaram muita perseguição ao anunciar o Evangelho. Se eu não me engano, essa foi a segunda viagem de Paulo. Me corrijam, professores DBD, se eu estiver errada. Eles chegaram a Bereia, que é uma cidade na Macedônia, e eles são muito bem recebidos na sinagoga local. Os bereanos, a gente vê por esse texto que eles são elogiados por duas atitudes principais. Que eles receberam a palavra de Deus com interesse e conferiram nas Escrituras se o que ouviam era verdade. A gente percebe que hoje em dia, principalmente nesses dias que passaram, a gente vê muitas vozes por aí, né? Muitas vozes, muitas doutrinas, muitas influências, e a gente precisa aprender a ser igual aos bereanos, que buscavam discernimento e profundidade bíblica. Às vezes nós nos preocupamos tanto em saber o que o irmão que estuda a Bíblia acha, o que o pastor acha, e a gente esquece que a gente tem uma coisa que é muito mais poderosa do que os irmãos, muito mais poderosa do que os pastores, que é a Bíblia de Deus, a palavra do Senhor, né? A Bíblia que foi deixada para a gente. E a gente não deve ficar preso ao que é falado aqui, mas sim buscar o que a Bíblia acha sobre isso. Não, deixa eu ver o que o pastor acha sobre isso. Estava muito comum, há tempos atrás, nos perguntarem se crente pode ir na festa junina. Deixa eu ver o que o meu pastor acha. Deixa eu ver o que o irmão DVD acha. Tá bom, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Então, é isso que eu quero que vocês enfatizem. O que a Bíblia fala? A gente deve se aprofundar na palavra de Deus. E o que é se aprofundar em algo? Quando a gente está na escola, a gente começa lá no prézinho, né? Então, a gente primeiro aprende o alfabeto, depois a gente aprende os números, e aí a gente vai crescendo e vai caminhando, né? Não tem como você pegar uma criança de 2 anos e querer ensiná-la a fazer uma conta de matemática, sem que ela saiba o que são números. Não dá para pular. Mas quando a criança já sabe o que é números, já vai aprendendo, a gente vai se aprofundando. Então, as contas que eram de mais e menos, agora passam a ser de vezes e de dividir. E aí depois mistura letra com número, aí vira uma bagunça, né? E é assim que a gente deve fazer com a palavra. Quando a gente se converte, a gente está ali no leitinho, no basiquinho, mas a gente não pode ficar preso a isso. Já pensou se uma criança, nós, até hoje, só tomássemos leite da nossa mãe? Como que a gente ia estar? Todo definhado, fracos. A gente começou a comer igual a criança. A gente começou com leite, depois foi com a papinha, depois foi a comida sólida. E é assim que a gente deve ser. Se aprofundar cada vez mais na palavra, deixando o raso. Sim, Jesus veio, ele morreu, ele ressuscitou. E o que mais? O que mais que a Bíblia fala? Toda a mensagem central da Bíblia é baseada nisso, mas ela fala muito mais que isso. Ele fala tantas coisas a respeito do céu, tantas coisas que nós, cristãos, devemos saber e estudar. Teologia não é só para pastor.
Muita gente tem essa ideia errada de teologia, de falar que teologia esfria. Mas não, a teologia ela apaga o fogo estranho. E nós que somos crentes precisamos da teologia na nossa vida, porque ela nos ajuda a entender com profundidade as Escrituras. A Bíblia ela não é só um livro literal, pelo contrário, ela é um livro que muitas vezes a gente vai ter que pegar lá nas entrelinhas o que ela quis dizer. E não só ler, entender o que o texto quis dizer, porque é aquela frase famosa, né? Texto fora de contexto vira pretexto para erro. E, nossa, é o que a gente mais vê por aí, né? Tópico 2. Quem foram os bereanos, né? Eles eram habitantes de Bereia, que era uma cidade grega, como eu já falei, e eles eram judeus que valorizavam o estudo e a verdade acima da emoção e acima da tradição. Quando eles ouviram Paulo, eles não rejeitaram já de imediato. Pelo contrário, eles foram pesquisar nas Escrituras o que estavam dizendo. E naquela época as Escrituras não eram assim tão de fácil acesso, que você abre o seu celular e já está aqui. Pelo contrário, era muito difícil você ter acesso às Escrituras e, tipo assim, só os mais top de linha que conseguia ter acesso às Escrituras. Hoje em dia está muito fácil, né? Hoje em dia a gente pega a nossa Bíblia, tá no celular, qualquer lugar a gente consegue ter acesso. Mas naquela época, não. E essa atitude, né, de não rejeitar logo a mensagem de Paulo, mas se aprofundar, ver o que Paulo estava querendo dizer, é uma atitude de muita maturidade espiritual, muita humildade, e a gente percebe o desejo sincero de realmente conhecer a verdade. Outra coisa, não vale a gente só ler o que está escrito aqui e não ver o que se aplica para a gente, né? Porque tem muita coisa aqui na Bíblia, mas o que traz para a gente? O que traz nos nossos dias? E o que essa história dos bereanos pode nos ensinar hoje? Ao contrário de muitos grupos, outros de Tessalônica, que reagiram com emoção, com inveja, com resistência cega e querendo se apegar na tradição, os bereanos colocaram as Escrituras como autoridade suprema, acima de tudo. E não viam as palavras lá por costume, tipo, tá bom, hoje tem culto de carta, tá bom, vai, mais um dia lá, porque eu vou ouvir a mesma coisa. Ou domingo, de novo essa história? Eles não ouviam só com costume, mas eles ouviam com sede e fome de Deus, de aprender mais, de se aprofundar mais. Isso mostra que, para eles, a fé não era baseada em uma herança cultural ou num sentimento ali do momento, mas em uma convicção fundamental. Porque eles eram judeus e nada mais normal assim para eles quererem se apegar à lei. Até porque, quando Jesus veio, eles esperavam outra coisa. Eles não esperavam que era que ia vir igual Jesus veio, mas eles esperavam que ia ser um rei, que ia tirar eles das mãos dos inimigos. Mas não eram assim. E nada mais, entre aspas, justo eles rejeitarem a Cristo, porque eles tinham essa cultura judeu, mas, pelo contrário, eles se apegaram às Escrituras. E como que nós temos recebido a palavra? Será que a gente tem agido apenas como ouvintes ou pessoas que têm fome e sede da palavra de Deus? Quantas vezes a gente rejeita uma palavra, um ensino, só porque não se encaixa aquilo que a gente já aprendeu, desde criança? Quer ver? Alguém, assim, corajoso, levanta a mão e me fala quantos animais Noé colocou na arca. Assim, corajoso Otávio. Tá vendo, gente? Desde pequenininho a gente aprende que é assim, mas não é. Não é assim, não foi um de cada bicho. Aí você fala assim, o quê? Como assim? Aprendi lá na escolinha que era assim? Aí, a Dani já tá olhando. Eu ensino assim?
Mas não é, gente, não é. E eu quero ler o texto com vocês. Coloca aí Gênesis 7, do 2 ao 3. Olhem aqui, presta atenção. De todo animal limpo, levará contigo quantos pares? 7 pares. Um macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par. O macho e sua fêmea. Versículo 3. Também das aves do céu, 7 pares. Macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Ou seja, aqui Deus fala que não são um casal de cada bicho, mas são o quê? 7 casais. Ou seja, 14 animais de cada espécie. Dos animais puros. O que eram animais puros naquela época? Eram para sacrifício e para alimentação. Animais impuros, 1 casal. E as aves, 7 pares também. Tá vendo como é importante a gente pegar a essência do texto e não ficar preso no que nos foi ensinado, mas realmente aprender a discernir o que nos foi falado. Pegando nesse gancho de discernimento bíblico, a gente pode ver que eles conferiam que se o que Paulo estava falando batia com as escrituras. E você confere o que você vê na internet, o que você vê nos púlpitos, o que você vê nos livros. Aquilo sobre a Arca de Noé que eu falei agora é uma coisa boba. Sim, não interfere na nossa fé. Mas e quando interfere na nossa fé? E quando um princípio bíblico é ferido? Esses dias viralizou um vídeo aí de um pastor da uma igreja aí, que eu não vou citar nomes, mas ele falou que a Bíblia não é inerrante. E isso daí, gente, o discurso que ele fez, fala assim, nossa, cara, esse pastor está certíssimo, porque ele vai trazer que a Bíblia foi feita por homens e homens erram, então logo a Bíblia não é inerrante. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se é inspirada por Deus, veio de Deus. Se veio de Deus, tem como errar? Não. E em 1 João, capítulo 4, versículo 1, vai dizer, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se naquela época de 1 João já tinha falso profeta, imagina hoje, com toda a tecnologia que a gente tem por aí, toda a inteligência artificial que pode transformar realidades. A gente precisa estar em alerta. Em 2 Timóteo 2,15 fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar? É conhecer, é saber do que você está falando. A gente só sabe do que está falando quando a gente estuda. Quer ver outro texto que é usado de maneira errada? E isso pode dar muito problema. Quem já ouviu aqui de algum líder, ou pessoalmente, ou na internet, ou conhece alguém que já ouviu falar assim, não toque no ungido do Senhor. Quem já ouviu levantar a mão? Eu já ouvi bastante. E tem muita gente que usa essa expressão com o propósito de não ser confrontado, de não ser criticado, de não ser questionado. Mas essa é a importância de lermos o texto em seu contexto. Esse versículo está lá em 1 Crônicas 16 ou Salmo 105:9. Abre em Salmo 105:9. Davi aqui, ele está celebrando o fato de Deus proteger os patriarcas. E patriarcas é um termo usado para descrever líderes do Antigo Testamento, das famílias, nações, especialmente no princípio ali da história de Israel. No 109:5 vai falar assim, da aliança 105:9, falei errado. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com
Isaac, ou seja, os 2 patriarcas. No versículo 14 e 15. Não permitiu a ninguém que os oprimisse. E, por amor deles, repreendeu os reis, dizendo: não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Para começar, aqui a gente não vê nem mais profetas nos dias de hoje, né? Ficou lá atrás. Mas Davi, o que ele estava fazendo aqui? Ele estava celebrando o fato de Deus ter protegido os patriarcas antigos e os profetas. Muitos desses líderes usam esse texto para se proteger, sendo que eles esquecem que lá no Novo Testamento, em 1 Timóteo 5, 19 e 20, Paulo vai dar instruções claras. E também em Gálatas 2,14, o próprio Paulo repreende Pedro por estar agindo de forma equivocada. Então, é claro que a gente deve respeitar os nossos líderes. Não vai sair, a hora que o pastor chegar aqui, não vai sair questionando tudo, querer chutar o pau da barraca, que não é assim que funciona. Não é isso que eu estou falando. Mas sim que eles não são imunes de questionamentos. Não são imunes de críticas baseadas na Bíblia. Quando você senta aqui, você não está só ouvindo. Você está sentando aqui para aprender, para ouvir, para chegar na sua casa e ver se aquilo que foi falado aqui está certo. Aliás, assim que você chegar nessa casa, vê se o que eu falei aqui está certo. E se não tiver, próxima vez que a gente se vê, me corrija, por favor, porque eu quero aprender o que é certo. Ponto 5. Constância no estudo. Eles examinavam diariamente as escrituras. Não era algo ocasional ou esporádico. Não era só de terça, não era só de quarta, não era só de domingo. E olhe lá quando não é só de domingo, né? E o que eu quero te fazer a pensar é: você tem um estudo contínuo da Bíblia? Como tem sido o seu tempo de dedicação a Deus? Ai, mas é tão corrido, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Realmente, tem dias que são muito corridos, que a gente consegue só olhar para a Bíblia ali 5 minutos. Mas aí você vai ver a pessoa está passando 3 horas na rede social. Você vai ver a pessoa está 2 horas na TV. Está dedicando muito tempo para a família. Então, a gente vê que não é questão de tempo, é questão de prioridade. E a sua prioridade não está sendo Deus, está sendo outras coisas. Quando a gente fala de ídolos, a gente já imagina aquelas imagens, né, da Igreja Católica. É muito comum a gente ver crente por aí julgando os católicos por terem imagens e devoções a ele. E realmente está correto. É isso aí. A gente tem que pregar a verdade. Mas e nós? E nós? Quais são os nossos ídolos? Porque ídolos são tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus. E isso também é condenável. Nós somos formados por crentes, e eu digo crentes, não cristãos, que são crentes no domingo e em dias de culto, mas no resto da semana são ateus. Porque só lembram de Deus durante o fim de semana. E isso que eu falo aqui me dói dizer, porque antes a gente é confrontado para falar. Não é só porque eu acho que eu estou aqui falando. Não, porque Deus me transformou antes. Porque eu sinto em dizer que se você não gosta de ler a Bíblia, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, eu não gosto de ler. Ok, ler um livro fora, você não é obrigado. Mas ler a Bíblia, conversar com Deus, são hábitos inegociáveis para um cristão. E se durante a semana você não pega na Bíblia, só tira poeira em dia de culto, Deus ainda não te converteu. E ore por isso. Ore para Deus te transformar, porque é impossível um cristão não ter vontade de ler a Bíblia, vontade de falar com Deus. A gente pega pelos nossos próprios relacionamentos. Quando a gente ama alguém, quando a gente quer estar com alguém, a gente quer falar com ela, a gente quer conversar com ela, a gente quer passar tempo com ela. Então, se não queremos nos dedicar a Deus, logo não amamos. E se não amamos, não somos convertidos. Porque se você acha que vir para a igreja já
tá ok, para de vir. Para de vir, porque eu já vi uma história parecida. Já ouviu sobre Laodiceia? Lá em Apocalipse? Uma igreja morna. Uma igreja... Cristo olha e fala assim, olha, antes que vocês fossem frios ou vocês fossem quentes, porque vocês são mornos, eu sinto vontade de vomitá-los. E é o que é estar morno? Estar morno é tudo isso que eu falei. Só pega na Bíblia quando é dia de culto, não ora fora de almoço e janta, quando ora para almoçar, quando ora para jantar. Eu gosto de uma frase que fala assim, vir à igreja não te torna cristão, assim como você ir na padaria não te torna um padeiro. Porque se a gente sabe que a gente vai na padaria, pisando lá a gente não vira um padeiro, por que a gente não sabe que pisando aqui na igreja a gente não vira um cristão? Ser cristão é quando a gente pisa lá fora. Quando a gente sai daqui, aí sim a gente vai provar que somos cristãos. Eu fico muito triste mesmo quando eu vejo que pessoas cristãs não se dedicam à palavra. E se você perguntar alguma coisa da Bíblia para a pessoa, ela não vai saber. E aí ela vê alguém que estuda e acha que é um luxo. Sendo que não é um luxo. Deve ser obrigação para todo mundo que se diz ser filho de Deus. E não tem, eu falo e eu repito isso várias vezes que eu vou pregar aqui. Não tem como você passar a sua vida inteira ignorando a Deus e querer morar na casa dele quando morrer. Ninguém vai querer receber um estranho na sua casa. E, infelizmente, essas mesmas pessoas são as que, quando passam por alguma dificuldade, tentam se apegar a Deus. Mas aí, quando ele resolve aquilo, ela se afasta. Não adianta você ser um cristão pela metade e querer um Deus por inteiro. Você não vai ter. E a gente tem que parar de achar que Deus é quem tem que se encaixar no nosso mundo. No nosso tempo, na nossa vida. Sendo que é nós que temos que nos encaixar aos padrões bíblicos. Que nada mais, nada menos é o quê? Palavra de Deus. Em Salmos 1, versículo 2 e 3, fala assim: antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é só de dia, não é só à tarde, não é só à noite. É de dia e de noite, sem cessar. Não existe relacionamento profundo com Deus sem a dedicação profunda da sua parte. Essa coisa de devocional de 10 minutos no dia não é suficiente. Um dia ou outro até vai, porque às vezes a gente não tem tempo mesmo. E eu reconheço, porque a minha rotina não é corrida, mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm uma rotina muito corrida. Mas todos os dias você só tem 10 minutos de 24 horas para entregar para Deus. O devocional, a leitura da Bíblia, não é só mais um checkzinho aqui que a gente faz. Mas é uma dedicação da vida, é sobre suas renúncias, é sobre o que você vê, é sobre o que você fala, é sobre o que você ouve, é o jeito que você se expressa, é as brincadeiras que você faz. É muita coisa. Porque ou você se entrega a Deus de fato, ou você não vive uma vida com Ele. Não tem esse meio termo. O meio termo já é do outro lado. Porque enquanto nós arranjarmos desculpas para o nosso pecado, você vai permanecer nele, ponto final. Não tem outra discussão. Porque muitas vezes a gente coloca a culpa nas pessoas, nas circunstâncias, fazendo uma vitimização. Mas enquanto você não reconhecer que a falha é sua, que o problema é seu, que você escolheu pecar, porque pecar é uma escolha. A gente tem essa escolha. Quando a gente vê uma situação, nosso coração é tendencioso a pecar. Realmente, não tem como negociar isso. Nossa tendência é pecar. Mas quando a gente vê uma situação,
Deus também dá o escape. Se a gente peca porque escolhemos aquilo. Então, enquanto você não reconhecer isso, que você é fraco, que você precisa da ação do Espírito Santo na sua vida, você vai continuar nessa mesmice. Enquanto você não tiver atitudes verdadeiras e enfrentar o pecado, não só falar, eu vou enfrentar o pecado, mas realmente levantar e falar, eu vou enfrentar e vou fazer, e fazer mesmo, você vai permanecer nessa sua vida cada vez mais frustrado. Porque o pecado, pelo menos para o crente, deveria trazer isso daí. Deveria trazer essa coisa ruim. E tópico 6. Resultado é que muitos creram. O estudo da palavra levou à fé. E a fé deles foi construída em base sólida. Não uma fé que se molda, mas sim uma fé firme. Que não se deixa levar pelas coisas que eu escuto por aí. A fé que nasce da palavra é uma fé que permanece firme mesmo diante da perseguição ou da dúvida. Mesmo diante de pessoas que vão aparecer na nossa vida para tentar tirar a nossa fé, para questionar a nossa fé. E a Bíblia fala a respeito disso, que a gente tem que estar preparado para responder acerca do que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? Jesus Cristo. Você está preparado para responder a respeito de Jesus Cristo? Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não é pelo ouvir do irmão, não é pelo ouvir da fala do pastor. Claro que eles podem ser instrumentos de Deus para abençoar, para edificar a sua vida. Claro, mas são humanos, são suscetíveis a erro. Agora, tem uma coisa que não é suscetível a erro, que é a palavra de Deus. E em tempos de falsos ensinos, pregações motivacionais, sem nenhuma base bíblica, manipulação espiritual, em tempos de falsos profetas, de heresias, que a gente escuta de tudo por aí, a gente precisa ser mais do que uma geração que não ouve, mais do que uma geração que não tem fome e sede, mais do que uma geração acostumado, mais do que uma geração acomodado. Nós precisamos ser uma geração de bereanos. Então, que essa palavra possa ficar no seu coração. Coloque em 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, estude a palavra. Seja constante no Senhor. Não aceita tudo que você ouve. E às vezes vocês podem falar assim, mas quem que é essa menina aí para falar? Sou muito mais velha que ela, tem muito mais anos, mas não sou eu que estou falando, né? Esquece isso daqui. Esquece isso daqui, porque não sou eu. É Jesus. E, como eu falei, às vezes as pessoas acham que a gente vem aqui só para apontar o dedo na cara do irmão, e não é assim. Porque pode ter certeza que antes de vir falar aqui, a gente é confrontado nos nossos dias de oração, a gente é confrontado quando a gente está lendo a Bíblia. Então, não é antes de falar aqui, veio uma palavra aqui. E eu quero propor para vocês essa semana de escolha um livro que você leu, uma pregação que você viu, um Reels, um TikTok, algum podcast e confronte com a Bíblia o que foi falado durante a semana. Vamos nos tornar bereanos da geração atual. Porque hoje em dia a gente vai escutar muita coisa mesmo. Mas se a gente conhece a verdade, é como meu pai sempre fala, existe uma só verdade e várias mentiras. Não preciso conhecer todas as mentiras, eu só preciso conhecer a verdade. E eu vou saber que o resto é mentira. Então, conheça a Bíblia.
Conheça a Bíblia. Estude a Bíblia. Não caia na ladainha de abrir um versículo e pegar e ler e tomar como verdade para a sua vida. Porque, às vezes, o contexto, está sendo algo descritivo. Não está sendo algo para se aplicar na nossa vida. Então, leia o contexto, leia todo o texto, pesquise pastores lá na internet de qualidade. Não pastores que falam qualquer coisa. Pastores que realmente você vê que ouve da palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, tem um conhecimento, passa a verdade. E, acima de tudo, quando você ouvir algo, vê se está batendo com a Bíblia. Não é para você criar a sua própria interpretação, porque a Bíblia não é de pessoal interpretação. Mas ela auto se interpreta. E se você está lendo a Bíblia, se você tem alguma dúvida, ore. Ore para Deus te dar o discernimento para você entender se você não consegue. Eu tenho certeza que Ele vai atender o desejo do seu coração, porque o que Ele mais quer é ver a gente se aproximando dEle. Amém? Vamos orar. Vamos colocar de pé também. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por cada irmão que estava aqui, Pai. Que eles possam ter recebido essa palavra, Senhor, de coração aberto. Que eles entendam que não fui eu que falei, mas que foi o Senhor que colocou o meu coração. Que em nome de Jesus nos ajude a ser bereanos da geração atual, não conformados com o que ouvimos aí, mas nos aprofundando na sua palavra, procurando a entender, procurando a buscar. Que não seja só mais uma pregação, Pai, mas que realmente penetre no coração de cada um, porque essa é a sua palavra, mais afiada e penetrante do que uma espada de 2 gumes. Em nome de Jesus, nos leve em segurança. Amém. Os recados é que tem culto domingo e acho que vai ter culto do jovem sábado. Vai? Vai ter. Então é isso. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém.